Olá, meu nome é Vinícius e eu sou professor de História. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, o Histórica Música. Para aqueles que ainda não conhecem o nosso trabalho por aqui, eu explico rapidinho do que se trata. Este nosso podcast, o Histórica Música, mais carinhosamente conhecido como HM, se trata da extensão de um projeto que teve início ainda nos primeiros insights que eu tive durante o período de construção do meu projeto de conclusão de curso lá na faculdade, no curso de História, e no qual eu projetava poder levar ao público, de maneira geral, conhecimento histórico da diversificada, fecunda e incrível relação entre história e o objeto música, certo? Com isso, finalizada a graduação, foi dado pontapé inicial ao projeto, que conta também com uma extensão em blog e perfil no YouTube, no qual publicamos vídeos em formatos adaptados desses nossos mesmos podcasts, mas que deve ter a sua continuidade encerrada, pelo menos momentaneamente, devido a alguns desafios técnicos que temos encontrado. E isso referente à plataforma YouTube, tá? Até o momento, já trabalhamos acerca da história do samba de enredo, a história do rap e até mesmo sobre a relação entre o histórico hino da França, que é um tipo de música do gênero orquestra, e o conceito moderno de revolução. Mais recentemente, decidimos criar um novo quadro para o podcast e o canal de modo geral, e o mesmo tem uma finalidade específica. O quadro se chama A Música Popular em Perspectiva, e a sua finalidade é tratar sobre a história da música popular ou dos gêneros da música popular pelo mundo afora. O quadro já recebeu, inclusive, seu episódio número 1 e buscou falar sobre a história do rap, e você pode ter acesso a ele aqui mesmo no nosso perfil do Spotify. Entretanto, buscando reforçar nossos laços patrióticos e também valorizar a riqueza cultural rítmica das terras brasileiras, decidimos criar um subquadro chamado de A História da Música Popular Brasileira, onde temos a mesma finalidade do quadro principal, falar sobre a história dos gêneros da música popular, só que exclusivamente voltada à música popular brasileira. E é com esta intenção que estamos a fazer este episódio aqui, para iniciar a tratativa sobre a popular música brasileira. Como é o episódio primeiro deste subquadro, resolvemos dedicar a ele um papel propedêutico ou introdutório, buscando aqui tratar sobre as origens do termo música popular brasileira, enfatizando os gêneros que deram seu início, e também analisar a sua diferenciação com o termo música pop. E é importante e necessário também dizer que a base bibliográfica a qual estamos amparados para trazermos aqui essas histórias são essencialmente duas, tá? A História da Música Popular Brasileira, de 2013, de José Ramos Tinhorão, e a Música no Brasil, desde os tempos coloniais até o primeiro decênio da República, de 2019, e que pertence a Guilherme de Mello. Se trata de um clássico. E é isso. Sejam bem-vindos ao Histórica Música HM. Mas antes de tudo, o que é a música popular? A música popular é um gênero musical cuja característica principal é a reunião de ritmos e sonoridades que sempre se renovam e que buscam atender às necessidades de lazer das grandes camadas urbanas. Resumidamente, é um gênero musical de estilo eclético, ligado às características locais, com identidade própria e feito para o consumo e entretenimento das massas sociais. No Brasil, o gênero da música popular eclodiu por volta do século XVIII, isso por intermédio da popularidade de dois ritmos, que também eram tipos de dança, o lundu e a modinha. Esta última que, apesar de secular, provinha da educação musical jesuítica dada aos discípulos da ordem sacra. Antes desse período histórico, podemos dizer que não havia música propriamente dita e muito menos música popular nas terras daqui. Isso porque, para que se tenha a popular música, é preciso que exista povo, ou seja, diversidade cultural populacional aglutinada, para que assim possam existir constantes processos de troca e interinfluências e até mesmo divergências que acendam as chamas da manifestação artística. No entanto,
Nos 2 primeiros 200 anos da história brasileira, o que existia apenas eram 3 grupos sociais. De maneira geral, os nativos indígenas, que viviam, quando não do nomadismo, presos às reduções, sobretudo às reduções jesuíticas, dos jesuítas da Igreja Católica; os negros, que eram tratados como coisas e, quando não escravizados, estavam em relativo estado de amparo derivado das irmandades religiosas e só tinham representatividade social por intermédio dessas mesmas instituições; e os raros brancos e mestiços, que, sem expressão própria, identificavam-se culturalmente de maneira não tão articulada. E no tocante à sonoridade rítmica, tais grupos sociais apenas se manifestavam, no caso dos nativos indígenas e dos negros africanos, com danças e cantos de matrizes ritualística, acompanhadas de bate-pés e batuques. Já os brancos europeus, com suas canções de liturgia e sacralidade, todas oriundas ainda do medievo, tais como o cantochão e as fanfarras militares. A interinfluência cultural e típica da cultura popular que permitiria, no Brasil, o aparecimento da música popular ocorreu por volta da metade do século XVIII, como já havíamos dito. Porém, o aparecimento pode ser datado também do despontar do primeiro compositor da música popular brasileira, o mulato, carioca e tocador de viola Domingos Caldas Barbosa. Durante esse período de desenvolvimento da cultura e também da música popular brasileira, que corresponde ao período, de fato, do século XVIII, se teve como marco histórico para a história do Brasil, como um todo, a transferência, em 1763, da capital deste país, que estava em Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro, a então futura capital do Império. Tal desenvolvimento da cultura e da música popular dessa época, assim então, refletia, de maneira mais peculiar, as evoluções oriundas dessa troca de capitais, a centralização do comércio e a formação de um seio urbano, abrangente com bastantes trocas culturais. Ainda sobre essa história riquíssima da música popular brasileira, é possível se deparar com a seguinte situação: o embate existente entre a música popular brasileira e a música pop brasileira. Seriam elas a mesma coisa? São sinônimos? Bem, segundo os pesquisadores Luiz Tati e Alberto Ikeda, em entrevista realizada no programa Diálogos na USP, da Universidade de São Paulo, no ano de 2019, a música popular brasileira, a MPB, é um termo genérico criado por volta da década de 1960 no Brasil, instituído, sobretudo, no ramo da comunicação para distinguir a música de caráter comercial das que não eram produzidas no e para esse tipo de circuito. Além disso, servia para demarcar o que seria um tipo de música específica de festivais de protesto, muito comum no período supracitado e no qual existiam os regimes políticos militares. É considerado um termo genérico por um motivo peculiar: não abarcar, apesar de seu nome, todos os tipos de música originárias no seio popular brasileiro. Por fim, após tudo isso, podemos chegar à seguinte conclusão: que estudar a trajetória da música popular em terras tupiniquins nos permite compreender não só a história das camadas sociais a qual ela é originada, mas também a história de como e sob quais circunstâncias se desenvolveu a sociedade brasileira, ou seja, marcada pela estratificação e a segregação social. Além disso, o estudo acerca dos gêneros populares de música no Brasil nos permite perceber uma oposição permanente entre esse respectivo gênero e aqueles que apenas reproduzem novidades internacionais, mesmo que ainda sejam essas novidades envolvidas num processo de nacionalização. Estamos falando da música pop. De maneira geral, a música pop já começa na indústria fonográfica, é voltada a atender a satisfação de todas as classes e reflete tendências internacionais. Diferente dessa, a música popular atende, inicialmente e antes de ser tragada pela indústria da música, o entretenimento das classes de origem geralmente não abastadas e reflete tendências regionais e também locais.